Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Tiro. Roda a vinheta. Olá amigos do canal do Tiro, bem-vindo a mais um episódio do canal do Tiro. Cada episódio um novo convidado, um oferecimento da Táticas Brasil, Clube Elite de Tiro, e transmitido, produzido, gravado e feito tudo para chegar até você através da nossa Vale TV. Uma TV que está cada dia melhor, cada dia maior e sempre levando uma diversidade de assuntos, uma diversidade de programas que você pode assistir pelas plataformas digitais, YouTube, Facebook, Instagram. Você pode acessar a Vale TV pelo @valetv.com e aí lá você tem acesso a todas as plataformas. E hoje mais um convidado, Rodrigo Hoppe. Rodrigo! Hoppe! Obrigado por vir, aceitar o nosso convite, vir aqui trazer esse teu conhecimento, né? Que tu é um empresário, é um consultor, é um atirador e tem a ver com o mundo do tiro. Sei que tu é palestrante também, né? E que tu trabalha muito a questão de empresas, né? Sim. Lideranças, etc. Seria Sim, isso? Estou errado? Estou sim, certo? não, perfeito. Obrigado por ter vindo. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança aí, obrigado pelo espaço. Mais uma vez, Marcelão construindo aí conexões. Marcelo é culpado de tudo é culpa do pessoal do Marcelo. do Clube Elite, sempre unido, né, como família, conectando boas pessoas com propósitos, né? E obrigado pela apresentação. Sim, eu diria que eu sou o representante comum, né, do tiro. O tiro, na sua essência, ele tem muitos profissionais, tem o atleta, tem o profissional de segurança e tem a pessoa comum, né, que é isso que você fala. Eu não sou... Tem aquelas pessoas que jogam futebol no final de semana e anseia só por distrair a cabeça, né? Um hobby, né? E não quer uma Copa. Então eu sou essa pessoa que atira no final de semana e não anseio colecionar Não quer ser títulos. um profissional do tiro, tu quer ser um atirador, aquele que nem o jogador da várzea, que vai ali jogar seu futebol, que também quer dar teus disparos, teus tiros, conhecer um pouco mais essa questão do mundo do tiro, Sim, é isso? sim, isso aí. E uma pauta bem importante, assim, uma discussão que por vezes nós temos assim no comum, né? As pessoas elas têm um preconceito, né? Eu diria que a desinformação gera esse preconceito, né? Muito. Que a arma ela é perigosa. Se eu dissesse para você que nós colocarmos uma arma aqui na mesa e você poderia xingar a arma, ela não faria nada. Assim, da mesma forma... Pode dizer para ela, tira, mata fulano, ela não vai. Não vai, ela não reage. Ela é inerte. É inerte. Então, assim, da mesma maneira que a ferramenta, eu diria, o equipamento, a arma, na mão de uma pessoa sem uma instrução, sem o devido conhecimento, ela representa um perigo, assim, um carro. Né? Assim, uma faca também. E foi sábado, né? Nós tivemos aqui no Clube Elite a oportunidade de falarmos aqui para um grupo de homens, né, num encontro, e falávamos a respeito da autoridade, né, do poder. Uhum. Então, uma arma, quando ela está na cintura, ela tem esse viés de representar um poder. Só que se nós fizermos essa desconstrução, num raciocínio bem rápido e simples aqui, antes do poder vem a autoridade, antes da autoridade vem a responsabilidade. Então, na minha concepção simples, e diria que rasa ainda, a pessoa que não tem o senso de responsabilidade, ela não pode ter acesso a nenhum meio ou ferramenta que venha representar o poder. Então, aqui eu estou falando do armamento, mas... Quanto mais poder, mais responsabilidade nós temos. Isso é na vida profissional, isso é na vida familiar, isso é no esporte, em qualquer lugar onde a gente for. Mais poder, mais responsabilidade nós temos. Sim, sim. E eu diria que esse conceito ele é replicável em diversas áreas. Um carro, um cargo, né? E tem uma fala que eu gosto de replicar em todas as palestras, ou toda vez que eu tenho oportunidade. Quem tem autoridade não faz demonstração de poder. Exatamente. Então é muito simples. Nós da polícia temos um jargão que diz, quem é, sabe quem é. O verdadeiro, quem é de verdade, a gente conhece quem é de verdade, quem é de mentira. Então nós temos isso assim, conosco assim, na polícia. A gente sabe quem é de verdade, a gente não precisa provar nada para ninguém.
E quando tu precisa provar poder para alguém, tu não tem uma responsabilidade e tu não é de verdade aquela pessoa que tu quer demonstrar ser. Né? Sim. E aí eu vou até abrir aqui, talvez seja um pouco polêmico, mas na minha opinião, todo o ambiente, quando ele não é intencional, quando ele não é administrado adequadamente, ele tende a propiciar más companhias, ou enfim, ao contrário de um clube de tiro, que a gente chega aqui, eu venho com a minha família, eu trago os familiares, é um ambiente familiar, e por incrível que pareça, que talvez muitos dos homens que nos ouvem hoje vão entender a minha fala, quando a gente traz as nossas esposas para atirar, minha esposa não tem o hábito do tiro, mas quando ela pega para atirar, eu fico assustado porque ela atira melhor que eu. Mas isso não é caso isolado teu, viu? Eu fui instrutor da minha, e hoje, inclusive com a arma maior, porque ela é pequenininha, uma arma uma 45, uma 1911, ela atira melhor do que eu. Eu sempre digo, olha, se eu não estiver em casa, a casa está mais segura com ela do que se eu estiver em casa. Sim. E por incrível que pareça, o ambiente nos proporciona essas trocas, e como eu disse, é um ambiente administrado. Existe uma intenção ali, né, que é proporcionar um ambiente seguro, acolhedor, que fala sobre o universo da arma. Né? E eu diria que eu tiro ótimas lições desse tipo de ambiente para o meio corporativo. Mas então, aí que eu queria fazer um paralelo contigo. Por favor. Né? Como é que tu leva o esporte do tiro para a tua atividade profissional, para o mundo corporativo, né? Fazendo um paralelo, né? Sim. Tu citou das exigências que seria não só ter o poder, mas ter a responsabilidade. Então, já começa aí. Nós temos responsabilidade no mundo do tiro, nós temos responsabilidade no mundo corporativo. Como é que tu faz esse paralelo? Assim? Como é que tu traz isso? Eu diria que o tiro, assim como qualquer outro esporte, ou também como artes marciais, que eu também sou praticante do jiu-jitsu, fica aqui um forte abraço à família Aliança, ao Bobzão e ao Thales, que é o meu professor. Eu diria que é o seguinte, ele nos educa, né? O esporte ele nos educa. E o ambiente também nos educa. Então, olha como é engraçado. Você chega num clube, sendo você policial, oficial do exército, tendo porte ou não tendo porte, chegou na linha de tiro, a autoridade maior ali dentro é um instrutor. Então, quando o instrutor ele dá alguns comandos, pode estar o alvoroço que for. A gente tem o ouvido, o nosso ouvido ele é afinado a ouvir o comando, principalmente do instrutor. Quando ele fala pista fria, a gente coloca o armamento apontado para o para-balas e dá um passo para trás, para o ambiente ficar extremamente seguro. Como eu disse, o ambiente nos educa. Né? Então, levarmos isso para o mundo... Disciplina é muito importante. Se nós levarmos isso para o mundo corporativo, basicamente, por vezes, nós somos consumidos pelas atividades e pelo dia a dia, e às vezes com um colega, com um problema, e a gente deixa de ouvir a voz de comando. O mundo corporativo é muito doido, né? Ele é muito doido, ele é muito... E aí que acontecem os erros. Que na linha de tiro, o erro ele é um risco, né? Então a gente leva muito a sério a questão da segurança, e assim como no mundo corporativo a gente leva muito a sério porque um erro pode trazer prejuízos. Isso tudo porque a pessoa não seguiu um simples fator. A voz de comando. Básico, né? É o básico. E eu sempre falo, né? E falo com meus alunos do tiro, etc. Às vezes o cara comprou a arma, pegou a arma e ele já quer ser o tático da coisa, né? O cara um blaster ali, né? E muitas vezes ele não sabe acertar um alvo, né? Ele não sabe atirar no papel parado. E ele parado. Então eu sempre digo, o básico é o avançado. Faz bem o básico, que depois o avançado vem ao natural. Né? E no mundo corporativo não é diferente, né? Tu tem que saber o básico, tu tem que ouvir aqueles que têm uma experiência maior. Né? Por mais inteligente que tu seja, né? Ouve os que têm a experiência, que já passaram por alguns momentos de crise dentro do corporativismo, dentro das empresas, né? Crises econômicas, né? E etc. Ouve, faz o básico e, quando solicitado, dá o teu melhor. Assim é o mundo do tiro. Dá o teu melhor. Né? Lá tu vai ter que acertar o alto, vai fazer uma competição. Dá o teu melhor. E muitas vezes a gente se frustra. Né? Eu atiro um pouco de PSC também por esporte varziano. Assim, um pouco. Para quem não sabe, Ivan, professor de Direito, instrutor de armamento e tiro,
O cara é policial, bicho. Atira um pouco. Então, assim, pouquinho. então, na minha opinião, até fazendo essa construção, tá? Sim. Conectando aqui, quando nós falamos que o ambiente educa e tudo, e se eu for levar essas lições do clube de tiro, da linha de tiro, para o corporativismo, manda quem sabe. Uhum. E só sabe quem de fato já fez. Porque por isso passou, eu tenho né? muito respeito. Assim, passou pelo chão de fábrica, passou pelo básico, né? Isso. E fez o básico bem feito, e quando solicitado, deu o seu melhor, e por isso que está em questão de destaque dentro do corporativo. Então, né? Exatamente. Então manda quem sabe, e só sabe quem já fez. Então essa pessoa, ela detém a responsabilidade e a autoridade, consequentemente, o poder. Então é essa linha, né? Então a gente tem que, de fato, trabalhar essa hierarquia e o posicionamento ali dentro. Então, eu acho que um erro que acontece no corporativismo é o aluno ensinando o aluno. Isso é bom tu trazer isso. O aluno ensinando o aluno, né? Porque então a gente muitas tem que tomar vezes tu cuidado. vê isso em outras questões, né? Sim, e aí uma coisa que é importante, Ivan, ressaltar, que é a importância da cultura, né? Quando a gente fala da cultura, no tiro hoje nós temos uma cultura muito sólida, muito sólida. Para quem não teve a oportunidade de conhecer um clube de tiro, fica aqui a provocação e o convite, venham, rompe, né? O ser humano, ele tende a temer aquilo que ele não conhece. E quando a gente teme algo, a gente tende a repelir. Então eu faço a provocação aqui para que você que ainda não teve acesso ao universo do tiro, venha conhecer as pessoas, conhecer o ambiente, e aí com certeza você vai ser picado por esse bichinho aqui, desse universo que é maravilhoso, e aí a gente começa também a difundir um pouco mais essa cultura. E aí, fazendo uma desconstrução bem rápida. Cultura. Antes da cultura vem o hábito, antes do hábito vem a atitude, antes da atitude vem a informação. Por isso que eu estou falando do conhecer. Então, quando a gente começa a conhecer um equipamento, tem diversos tipos e calibres, e quando você conhece as pessoas, o ambiente, você começa a se apaixonar. Então, isso vai moldar a tua atitude. Quando você começa a ter essa atitude insistentemente, ela se torna um hábito. Que é uma atitude que não requer manutenção. Então, quando você começa a ter esse hábito ele torna-se contagioso, parabéns, você está diante de uma cultura. Quando ela é intencional e pensada, por isso que é importante no corporativismo, a essência a partir do dono, a partir do fundador. Né? Então, quando a gente fala visão, missão e valores, se eu trouxer isso, tirar do CNPJ e levar para o CPF, eu diria quem é o Ivan, qual é o propósito do Ivan e aonde o Ivan quer chegar. Então, quando eu tiro do teu CPF e coloco no teu CNPJ, visão, missão e valores. Então, nasce contigo a cultura. O que vem antes da cultura? Passado. Exatamente. E aí tu vai transmitindo isso a quem vem sucedendo dentro do mundo corporativo. Exatamente. Então, as pessoas que eu trago no clube para visitar e conhecer o clube, venham cumprimentando o Marcelo, o Charles Silva, que é um instrutor amigo. Charles, gente fina também, tem que vir no programa, Charles. Forte abraço, Charlão. Então é maravilhoso. Quando a gente faz essa desconstrução, a galera chega aqui, já vê como eu cumprimento, como eu me comporto, e vão se comportando exatamente da maneira como eu estou me comportando. Cultura. Cultura. E venham conhecer mesmo. O Rodrigo falou uma coisa muito essencial. Dentro do clube de tiro você vai encontrar pessoas de bem. Aquelas pessoas que tiveram que demonstrar ao governo, a que ponto a gente chega, de que realmente é uma pessoa apta a portar uma arma, apta a disparar uma arma, apta a fazer um treinamento, que é uma pessoa idônea, que não possui um passado com crimes, envolvimento com crimes, e que é uma pessoa que merece ter a confiança desde sempre. Então nós temos essa questão, é familiar. Como o Rodrigo disse aqui, eu trago a minha família, a gente interage, a gente brinca, a gente dá risada junto, né? Conhece pessoas novas, porque aqui dentro tem empresário, médico, arquiteto, engenheiro, tem todas as profissões, né? O autônomo, o cara que tem um comércio. Então tem todo tipo de profissões aqui e que todos convergem para o mesmo objetivo. Arma, conhecimento, um esporte em que todos gostam, né, e que todos fazem parte. Muito importante essa tua questão, porque tu vive mais esse mundo corporativo. Como eu disse antes, o mundo corporativo ele é muito dinâmico. Ele é aqui. E independe de qual setor. Todos os setores são assim. E hoje em dia, pela agilidade da informação, pela agilidade
de concorrência, de crescimento de concorrência, etc., tu tem que estar sempre na frente, sempre disputando teu espaço. E não basta disputar e conquistar, tu tem que manter o teu espaço. Isso é difícil, né? Muito. Como é que tu trabalha essa questão? No corporativismo, eu diria que inovar, né? Então, a gente tem que inovar e sempre inovar solucionando algo, né? No corporativismo, a gente pauta as nossas decisões em indicadores, que são números, né, que a gente extrai de alguns resultados, de algumas frentes. E não existe um indicador para mensurar, não tem uma unidade de medida para mensurar esforço. Então, se você quiser conquistar algo, sustentar algo, você tem que tangibilizar o que você está fazendo. Basicamente, trazendo entregas. E hoje a gente fala muito no corporativismo, você vai ouvir muito esse termo eficiência. O que é a bendita da eficiência? Né? É o ápice da entrega com o mínimo de esforço. Isso é eficiência. Então, assim, entregar soluções hoje no corporativismo garante números, garante não tem entrega. Como quantificar isso para um sujeito, a eficiência, porque às vezes a eficiência que eu procuro não é a eficiência que está sendo me oferecida. Não sei se está me entendendo. Não, o cara é fera, é cobra. Eu trago ele para a minha empresa. Mas às vezes não é o que nós estamos procurando. Né? Então, nós temos que ver isso. Vamos no próximo bloco falar sobre isso? Boa. Vamos a um breve intervalo aqui pela Vale TV e já voltamos. Retornando então para esse segundo bloco, onde nós temos o Rodrigo Roupe, que está aqui hoje nos presenteando com o seu conhecimento, uma pessoa fantástica, um empresário, um consultor, um palestrante, um cara que vem do mundo corporativo para o mundo tiro, não é o inverso, né, Rodrigo? Não é do mundo tiro para o mundo corporativo, é ao contrário, vem do mundo corporativo para o mundo do tiro. Sim. Mas nós estávamos falando com essa questão ali de às vezes, tu trazer o cara que dá o seu melhor, mas às vezes não é o melhor que aquela empresa está precisando. E às vezes a gente se ilude com um profissional que está na vitrine ali fora. Realmente ele é um excelente profissional, mas às vezes ele não consegue se encaixar dentro ali. Né? Como é que tu vê essa questão? Assim? Vamos lá, acho que eu vou pegar um ponto aqui que eu diria que é bem delicado, né? Que é essa questão do estereótipo. O exemplo esse do tiro, o tiro ele tem a fama de ser elitizado. De fato, não é um esporte tão barato. Não é por causa dos impostos que é crescido em cima das munições, do armamento, quase 70% por volta disso. Então, só nessa tua fala a gente já justifica o porquê do preço do esporte, mas não que a gente elitizou. Né? Nós não elitizamos o esporte, é um esporte acolhedor. E aí eu falo com autoridade, com local de fala. Meu nome, Rodrigo. Eu vim de uma região bem periférica de São Paulo, nasci, cresci, fui criado numa região periférica de São Paulo. Minha mãe, chefe de cozinha, minha irmã, vendedora, sempre foi vendedora, um exemplo para mim, falando de comercial. Tenho 39 anos, sou casado há 18 anos, fui em casa. Eu fui o primeiro a ter um carro, o primeiro a entrar numa instituição federal. Então, assim, rompi
com inúmeros bloqueios ali, né? Furou a bolha. Furei a bolha. E eu perdi o meu pai, eu tinha 3 anos de idade. Então, não adianta vir com aquela questão do, isso aí é do patriarcado. Vitimismo. Não. Eu fui criado por 2 mulheres. Numa região pobre de São Paulo. Eu vim da periferia. Então, aqui, já reagindo a essa tua provocação, por vezes eu estou procurando algo e eu trouxe o cara é o the best. Eu vou fazer uso aqui, vou me apropriar da fala do Steve Jobs. Todo cliente quer alguma coisa, ele só não sabe o quê, até que a gente o diga para ele o que ele precisa. O que eu quero dizer? Hoje, no corporativismo, está faltando pessoas que detenham o domínio de uma técnica comercial, que chama escuta ativa. O que é a escuta ativa? Ouvir, então somente eu estou ouvindo, ouço os equipamentos, eu ouço você falando. Agora, quando eu escuto, eu procuro uma informação enquanto eu ouço. E por vezes não vem toda a informação que eu preciso. Aí eu utilizo de uma outra técnica, perguntas exploratórias. Eu vou provocar, né? E aí a gente utiliza um outro conceito que é o Pareto, 80-20. Eu vou ouvir 80% e falar 20%. Perfeito. Né? Então eu vou provocar isso. Então, assim, hoje no corporativismo está faltando pessoas que praticam essa escuta ativa no quesito com intenção, ser intencional, em sanar a dor. Como eu disse antes... Ou para expandir até mesmo. Como eu disse antes, hoje no mercado como um todo, prevalece aquele que soluciona, que resolve alguma coisa. Eu não sei se o que você tem é uma dor, uma necessidade, ou é um sonho, eu tenho que ouvir. Né? Ouvir, provocar, buscar essa escutativa. Isso é muito importante. Para ser mais assertivo, né? Então, semelhante a isso num clube de tiro. Então, quando o cara vem, você já teve acesso à arma? Já tirou? Alguém na sua família? Você tem um militar? Não tem? O instrutor, ele faz isso intencional, para entender se a pessoa tem trauma, se a pessoa tem medo, se a pessoa tem algum bloqueio. Então, ele começa com calibre baixo. Né? Geralmente a gente vai praticar o tiro ali, um 22, né? Um fuzinho 22, e vai passar pela Puma, um Chester, então você vai acessar isso. Então é basicamente isso que nós fazemos hoje no corporativismo. E no teu caso, esse estereótipo bloqueia as pessoas em entregar e nos bloqueia também em procurar. Sim. Como você disse, eu trouxe o The Best. Por quê? Porque o que chegou a você antes foi a imagem, o estereótipo. Então, assim, quando a gente rompe o estereótipo, a gente começa a não comprar o livro mais pela capa, tão somente, a gente começa a acessar outros mercados, outras pessoas, como eu disse aqui agora, acabei de cantar aqui o meu estereótipo. Sim. Você contrataria o Rodrigo hoje para dar uma consultoria na sua empresa, sabendo que eu vim da periferia de São Paulo? Mas aí quando você rompe, ignora esse estereótipo e começa a olhar os meus resultados, a minha postura, como o Ivan bem disse aqui, hoje para você ter uma arma, você tem que ser um cidadão ilibado, tem que ter uma conduta ilibada, e para trás eu não deixei um rastro, eu deixei um legado. Por onde eu passei, eu sou de São Paulo. Lindo histórico, inclusive, né? Quero te parabenizar pelo teu histórico. Obrigado. Porque... Então, assim, eu vim de São Paulo, estou no Rio Grande do Sul, fiz do Clube Elite uma família aqui, onde eu fui apresentado uma extensão da tua casa, né? A gente diz, né? O clube é a extensão da minha casa. Por quê? Porque eu vou lá, eu encontro o fulano, o Beltrano, os amigos, os conhecidos, encontro quem sabe mais do que eu. Sim. E sempre que eu venho no clube, cara, eu aprendo uma coisa nova. Sempre que eu adentro no clube, eu faço essa escuta, principalmente quando eu dou um curso. Que legal. Eu faço essa escuta ativa que tu falou. Por quê? Porque eu tenho que regular a régua. Eu tenho vários alunos, né, e isso no mundo corporativo também, tu tem que regular a tua régua. Então eu começo por baixo e venho emparelhando. Venho subindo a régua, e aonde não, a 2 metros às vezes não consegue acertar a silhueta, sai atirando em movimento, trocando, resolvendo pano, trocando carregador, e com um alvo a 7 metros, 8 metros, 10 metros. E é muito legal. Legal. E quando eu pego, de novo, esse ambiente aqui e levo para o corporativismo, a gente não fica uma corrida incessante por metas. Sim. Tão somente. A gente cria uma corrida insaciável, que é do crescimento, que é diferente. Porque tu precisa ser saudável para dentro da empresa. Na cultura do tiro, nós temos pessoas que têm ambição. São pessoas ambiciosas, não gananciosas, que é diferente. Né? Então, esse tipo de troca aqui, para quem nunca teve acesso a um ambiente do clube de tiro, exemplo esse, no clube aqui que nós estamos hoje, no Clube Elite, aqui rola esse tipo de resenha. E é muito natural.
Então as pessoas chegam aqui, se você estiver aberto, sem bloqueio nenhum, sem esse julgamento do estereótipo, você vai estar conversando com o diretor, com empresários, com palestrantes, com médicos, com advogados. Você tem um universo aqui. E aí eu queria que até... Essa resenha cria um network, né? Sim, que no mundo corporativo é importantíssimo. Poderosíssimo. E aí eu diria aqui, tem uma frase de um pensador, agora não me recordo o nome dele, mas faço jus aqui a fala dele. Os grandes são grandes porque sabem quão pequenos são. Os grandes músicos, os grandes matemáticos, os grandes filósofos. E essa postura deles dão a eles o acesso a novos conhecimentos, a novas pessoas, às novas histórias. E o oposto disso existe e é perigoso, que são os pequenos que se sentem grandes, que para saciar o ego de grandeza diminui as pessoas ao seu redor. Chihuahuas que se acham pitbulls. Chihuahuas que se acham pitbulls. Então é super perigoso. Então você tem um pitbull que age elegantemente com a sua presença, expandindo e criando essa sensação de segurança, e ao contrário você tem o chihuahua que só deixa um ambiente desconfortável, que está latindo aos quatro cantos e não protege nem dá a sensação de segurança. Boa reflexão. É bem isso. E eu acho que a gente, quando vem atirar, a gente tem que se despir de muitos estereótipos, como tu falou. A gente tem que se despir de muitos preconceitos. Sim. A gente deixa lá fora os preconceitos. Porque quando tu entra num clube de tiro, tu não é mais do que ninguém. Sim. Tu não é mais que o dono do clube, tu não é mais que o instrutor de tiro, tu não é mais que o cara que está sentado do teu lado tomando um cafezinho contigo, tomando um refrigerante, comendo uma cuca, conversando amenidades. Ninguém é mais do que ninguém. Então isso faz com que a gente senta essa poeira. É difícil tu entrar num clube de tiro e tu vê um cara que é um empresário, é um CEO de uma empresa grande, ele vir querer se destacar porque ele é o CEO da empresa. Tu não vê isso dentro do clube de tiro. Tu vê cada um no seu nicho, no seu potencial, e que deixa isso lá fora e que aqui conversa de amenidades, e essas amenidades começam a construir um conhecimento dentro da área do tiro, um conhecimento pelo armamento, e começa a criar um tal network. E aí, eu já vi muitos negócios serem fechados por grandes parceiros, por pessoas parceiras, a partir de uma resenha de um clube de tiro. É espetacular. O Marcelo conhece empresários que vêm aqui, que atiram, que gostam, e que fecham negócios dentro de um clube de tiro, ou a partir de um clube de tiro. Tu trabalha com tal, teu ramo é esse e tal. Eu trabalho com ramo, e aí eles se encaixam, e a partir dali eles vão para a rua e já fazem o contato, e já fazem negócios, e já se expandem. Eu já vi gente a partir de dentro de um clube de tiro se tornar sócio numa empresa fora. Olha que legal. Olha, é incrível. Então nós temos que trazer essas questões positivas para o nosso telespectador, para quem está nos assistindo, para quem é empresário, para quem é um simples autônomo, para quem é o cara que gosta de vir ao clube, para ele saber. Ou o cara que quer conhecer, mas tem o medo, aquele que tu falou, eu temo o desconhecido. Venham, interajam, que vocês vão ver. Eu já vi gente entrar chorando na linha de tiro por ter medo de arma, suando frio, e hoje atirar com seu esposo, fez do mundo do tiro, fez do esporte do tiro a quebra da barreira que era necessária, porque essa pessoa, ela me disse, Ivan, eu consegui quebrar uma barreira, e tu não sabe como eu consegui. Eu saí da empresa que eu estava, hoje eu tenho meu próprio negócio, porque eu tinha medos, eu não sabia que medos eram esses. E esses medos, quando eu vim no clube e eu quebrei essa barreira, que eu tinha medo de arma, isso me ampliou meus horizontes. Imagina como é que não é levar essa experiência para o mundo corporativo. E reagindo a essa tua provocação, fica aqui o chamamento, né, para as pessoas acompanharem as redes sociais. A gente tem um projeto que está no forno. Qual é a tua rede social aí? Fala aí. RodrigoHope.c3. Tudo junto, RodrigoHope.c3. Isso aí, RodrigoHope.c3. Estamos aqui numa construção, o projeto provavelmente sai esse mês, que é uma confraria só de empresários. Olha. Tá? Que é um summit, onde vai haver ali discussões sobre melhoria, sobre o mercado, um network intencional. Tá? Um ambiente aqui no Clube de Tiro Elite. O Marcelo, ele dispõe Não estava sabendo disso, hein? Você está me trazendo de primeira mão, hein? Primeira mão. Nem o Marcelo me passou isso aí, primeira mão.
Então, estamos nessa construção aí. Teremos especialistas nas áreas, trazendo inovações, contribuindo essa troca, né, provocando ali o crescimento. E eu queria encerrar aqui, cara, com uma reflexão maravilhosa, tá? Eu estou estudando um livro chamado Rápido e Devagar, Daniel Kahneman. É um livro maravilhoso e ele fala sobre dois modelos de decisão, que é a decisão rápida e a decisão devagar. A decisão rápida, ele descreve basicamente o livro como se fosse uma decisão emocional. Essa é a decisão rápida. E a decisão que você toma devagar é uma decisão racional, né? Então, basicamente, olha o quanto o tiro nos ensina, né? Então, quando a gente está na pista, ou quando você tem um instrutor como o Ivan, como o Charles, como o Marcelo, quando você está numa pista, passando por uma prova, Maurição também, cara, quando você está ali passando por um treinamento, um exercício, que ele coloca você sobre um estresse, lembrando que é um ambiente controlado e devidamente preparado para isso, né? Ele coloca você sobre um estresse intencional. Isso leva você a dosar esses dois modelos de decisão. Então eu tomo uma decisão prévia, que é racional, antes de entrar na pista, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, qual é o meu comportamento e o que eu vou fazer depois, né? Na hora que eu estou ali reagindo, é rápido, é a decisão rápida. Então o tiro ele nos ensina muito. É o instinto. Exatamente. Tu vai pelo rápido, tu vai pelo instinto. Agora imagina você pegar esse conceito, essa mentalidade, esse teu senso afinado e alinhado, porque você treinou no clube, leva para o corporativismo. Você entendeu? Então, você vai voar. Você entende? Então, por vezes, o empresário racionalmente. Ele se encontra em ações que ele pode pensar devagar, porque a estratégia deu ele a esse espaço para ele pensar devagar. Mas, por vezes, ele é enquadrado, ele é acometido numa situação que ele tem que tomar uma decisão rápida. Muito interessante. Então, o tiro ele é descompressivo, ele é terapêutico, ele é esportivo, mas, ao mesmo tempo, ele educa também. Então, levando esse ambiente do tiro para o corporativismo. Então, essas são as lições. eu posso convidar os empresários que têm interesse nesse evento. Por favor. Né? Então, olha aí, ó, em breve vai ser lançado. Acompanhe aí o canal do Rodrigo, acompanhe o canal do Elite Brasil nas redes sociais, porque daqui a pouquinho vai ser lançado e você pode ser um dos interessados a vir participar desse summit que vai haver dentro do clube e com troca de experiências, conhecimentos, bem como desafios. Desafios também. Vamos forçar essas dinâmicas aí. Vamos lá. O corporativismo vamos expandir também. A nossa mente, o nosso cérebro, vamos expandir o nosso conhecimento, levar, porque eu sempre digo, né, o conhecimento que é guardado só para ti não é conhecimento, né? Sim. Não existe isso aí, né? Nós precisamos, é só ego, né? Então nós precisamos compartilhar. Acompanhe aí, Rodrigo. Meu irmão, obrigado. Tá? Prazer é meu te receber. O canal do Tiro está sempre à disposição, né? Saber da história desse rapaz, né? De onde veio, onde ele parou e o que ele está fazendo hoje. Tá, ó, tá só iniciando o seu voo, né, para o sucesso. Obrigado a você que nos acompanha aqui no canal do Tiro, toda semana um episódio, todo episódio com um novo convidado. Nos acompanha aí, oferecimento Elite Brasil, Táticas Brasil e através da nossa Vale TV. Um abraço a todos e até o próximo.